A Polícia Civil do Piauí realizou então uma coletiva sobre o caso desse envenenamento lá na cidade de Parnaíba. Por quê? Porque o padrasto ele foi preso e o delegado agora vai passar mais informações além do que já se sabe, né? Desse possível envenenamento feito por ele. Então nós vamos agora à cidade de Parnaíba, na coletiva de imprensa que teve hoje, com a prisão, hoje pela manhã, do padrasto dessa família que está sendo acusado de ter sido ele o autor do envenenamento. Vamos acompanhar. Ele deu mais de 3 versões do que aconteceu nesse intervalo. Ele primeiro disse que não tinha chegado perto da panela. Depois ele disse que tinha chegado. Depois ele disse que não tinha orientado ninguém a utilizar o arroz. No último interrogatório agora, ele também disse que não tinha. Então, essa informação ela entra em contradição com o depoimento de todas as outras que estão em consonância. Apenas o dele está dissonante do restante dos depoimentos. Bom, essa é a principal questão da suspeição. Durante as buscas foram coletados muito material, certo? Foram apreendidos vários aparelhos celulares, muito material de documento. A perícia criminal apreendeu um baú. O seu Francisco de Assis, ele tinha um baú do lado do fogão, fechado no cadeado. Esse baú, ninguém tinha acesso. Era o único lugar da casa possível para esconder uma coisa que ninguém saberia, certo? E aí vem a questão da motivação do crime, certo? Foi revelado durante as oitivas, o seu Francisco de Assis, ele prestou 3 depoimentos até agora. São mais de 2 horas e 40 minutos de depoimento só do seu Francisco de Assis. E ele revelou, bem como as filhas da Dona Francisca, que eles tinham um relacionamento muito conturbado, para se dizer o mínimo, né? Ele não falava com nenhum dos filhos, nenhum dos enteados. Ele não falava com nenhum dos enteados. E ele tinha um sentimento de ódio específico em relação à Dona Francisca, certo? A Francisca, mãe das crianças. Esse sentimento de ódio que ele tinha em relação a ela era tão grande que mesmo com ela no leito da morte, ele não conseguia esconder isso nos depoimentos dela. Eu vou pegar aqui o celular para falar para os senhores como é que ele se referia a ela, a qualificação que ele dava à senhora Francisca de Assis, né? Além de ter um desprezo completo pelos filhos da Dona Francisca, aos quais ele chamou de primatas, viviam como uma tribo de índios, pessoas não higiênicas, pessoas que ele não queria conviver, mas suportava. Em específico para a Dona Francisca Maria, ele disse que ela era uma criatura que tinha a mente boba, tola, matuta, morta de preguiça, não serve para nada, praticamente quase inútil. Passa o dia todo escutando músicas de apologia, músicas de mala. Houve esse preparo do alimento na noite anterior, né? A festa acabou, o responsável por fechar a casa por volta das 3 a 4 horas da manhã foi o seu Francisco de Assis. Ele revelou que ele foi o último a se deitar e foi o último a fechar a casa, certo? Ninguém na casa percebeu ninguém estranho entrando. Não houveram pessoas estranhas. Apesar da casa ter pouca segurança, mas ela estava escorada com uma pedra e algumas cadeiras. E muita gente dormia de uma forma bem amontoada um em cima do outro. Seria perceptível. Eles mesmos descartaram qualquer pessoa estranha a entrar.
vamos retornar aqui. Está aí o seu Francisco, né? Tá aí o homem acusado de envenenamento. Eu sempre falei aqui nos comentários que tem que ser alguém, ou foi alguém de dentro de casa a fazer este ato criminoso. Por quê? Porque, gente, hoje em dia, né? Hoje em dia, o que está acontecendo é que quando se quer tirar a vida de alguém, como nós vamos mostrar ainda hoje aqui um caso, as pessoas se invadem a casa, já invadem para aniquilar, já invadem para, entendeu? Tirar a vida da pessoa, mas entrar para ainda envenenar, não, né? Hoje em dia a coisa tá, 2025 começou pesado, sinistro, tá difícil a situação, mas esse homem, que você há de concordar comigo, que, cara, se eu tô numa casa, se eu não gosto dos meus enteados, se eu não gosto dos filhos dos enteados, o que é que eu vou fazer numa casa dessa? Se eu não me dou bem com ninguém, o cara desse é doente mental, porque se brincar, nem com a própria esposa, que é a mãe dos falecidos e a avó, ele gosta. Olha, o que você está vendo aí, principalmente nessa última revista que ele pegou, essas duas últimas, são revistas com coisas referência ao nazismo que ele guardava dentro do baú, né? São matérias e revistas que referem-se ao nazismo, ou seja, pessoas que cruelmente tentaram acabar com a humanidade. Então a mente de um homem desse não é muito boa, porque se você não vive bem dentro de uma família, não vive bem com seus enteados, com a sua esposa, uma vida de turbulência, cara, pega teu rumo, pega tua estrada, aí você fica lá para quê? Para se sentir mal, para praticar o mal, que foi o que realmente aconteceu. E uma outra coisa que foi dito nessa imprensa, nessa coletiva, é que ele também, uma das raivas que ele tinha dessa jovem que morreu, mãe dos meninos, como ele se referiu, como disse aí o delegado, que não fazia nada, que era preguiçosa, que era isso, que era aquilo outro. Sabe por quê? Porque, segundo ele era o único cara que trabalhava na família e sustentava todo mundo. E ele era revoltado porque só ele trabalhava e só ele colocava, como a gente diz no interior, o de comer na mesa. Então, era uma das revoltas dele contra a jovem, que, segundo ele, vivia ouvindo música de mala, enquanto ele ficava lendo revistas nazistas, né? Pegando informações de como praticar o mal para com as outras pessoas. São essas e muitas outras informações que estão aí dentro desse baú e estão fazendo com que ele seja uma das pessoas apontadas como a real autora deste crime contra essa família. Até porque, segundo informações aí da polícia, é um cara que deu 3 versões diferentes, ou seja, a cada conversa, a cada bate-papo que ele tem com o delegado, com os investigadores, ele vai contando, ele vai se contradizendo, vai contando uma história diferente. E é aí onde a polícia vai, né? Conta uma história aqui, conta outra história ali, e vem pra cá, e sobe e desce, e dá rodeios, e gagueja. Mas uma hora ele vai se cansar e vai confessar de verdade o que realmente fez. E agora vamos esperar o resultado aí das investigações. Mais uma vez a confirmação dos cajus, para que esse caso seja realmente solucionado. Saber
se ele tem algum tipo de envolvimento com a primeira acusada, se estavam juntos ou não, se foi um caso realmente separado. A polícia está trabalhando agora em cima desses detalhes e de muitos outros. Pode até aparecer mais pessoas envolvidas.